Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento. Objeto de conhecimento da aula 18, ácidos e bases, definição, classificação e nomenclatura, detalhamento, definição, classificação e nomenclatura dos ácidos e bases. E agora, vamos à nossa aula. Você já se perguntou por que o limão tem um gosto tão azedo? Ou por que o leite estraga se você misturá-lo com o suco de limão? O limão, ele tem um gosto azedo porque ele tem uma grande quantidade de ácido, é o ácido cítrico, e pouca quantidade de frutose. A frutose é o açúcar das frutas. O leite, na verdade, ele não estraga, ele vai coalhar, né? E o leite coalhado, ele tem uma variedade enorme de uso na culinária e na saúde. Mas o que significa dizer que algo é ácido ou básico? Nós vamos assistir um vídeo e esse vídeo ele vai nos apresentar a definição de ácido e base, de acordo com as pesquisas realizadas pelo cientista Arrhenius. Vamos assistir? Arrhenius, ao realizar algumas experiências na Universidade de Uppsala, na Suécia, ele descobriu que algumas substâncias sofrem ionização no meio aquoso e outras não. Então, ele fez o seguinte, ele pegou um recipiente com água, adicionou ácido clorídrico e aí ele percebeu que a lâmpada acendeu. Isto aconteceu porque esse composto iônico, ele gerou íons. E isso faz com que essa solução conduza a corrente elétrica. Em seguida, ele pegou um outro recipiente, adicionou água, colocou açúcar e aí ele percebeu que a lâmpada não acendeu. Sabe por que isso aconteceu? É porque esse composto ele não gerou íons, não se formou íons, né? Ou seja, não conseguiu conduzir corrente elétrica. Assim, Arrhenius pôde fazer a definição, o que seriam ácidos e que seriam bases. Para Arrhenius, ácidos são compostos que em solução aquosa se ionizam, produzindo como íon positivo apenas o cátion hidrogênio, o H+. E bases para Arrhenius são compostos que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, liberando como um único íon negativo o ânion hidróxido, OH-. E agora vamos ver, qual é a definição segundo Arrhenius para os ácidos. Segundo Arrhenius, ácidos são compostos que em solução aquosa, na presença de água, tá bom? Se ionizam. O que é ionizar? Ionizar, gente, é um processo químico onde um átomo neutro ele adquire carga elétrica, ou seja, um cátion ou um ânion, tá bom? Isso que é ionizar. Só que para Arrhenius, um composto ele se ioniza, na presença da água, e aí ele vai produzir um íon positivo.
E esse íon positivo é o cátion hidrogênio H+. Então, toda substância que em presença de água, tá? Forma um cátion H+, é um ácido, tá? Esse aqui, ó, esse cátion aí, gente, ele é chamado de íon hidrônio, tá? Então, posso representar dessas duas formas esse íon positivo, ok? Propriedade dos ácidos, tá? Antes da gente entrar nas propriedades dos ácidos, onde que estão esses ácidos? Você ficou curioso para saber aonde podemos encontrar os ácidos? Podemos encontrar os ácidos na bateria dos automóveis. E na bateria dos automóveis nós temos o ácido sulfúrico. Ele funciona como um condutor transportando os íons elétricos. Um outro ácido é o ácido clorídrico. Ele é produzido no nosso estômago e ele tem uma função muito legal, tá? No processo inicial, né, ele ajuda a nossa digestão. E temos o ácido acético. O ácido acético, ele é um dos componentes principal do vinagre. Além desses ácidos, nós também podemos encontrar os ácidos nas frutas, tá? Aí eu tenho limão, né, que eu tenho ácido cítrico, eu tenho também ácido presente na formiga, que é o ácido fórmico, eu tenho ácido presente na maçã, que é o ácido maleico, tá bom? Agora sim, vamos conhecer as propriedades dos ácidos. Os ácidos, eles são corrosivos por natureza, então temos que ter muito cuidado ao manusear os ácidos, tá bom? Tem que conhecer a corrosão deles, tá? Dependendo do ácido, ele pode até causar queimaduras na sua pele. São bons condutores de eletricidade, seus valores de pH são sempre inferiores a 7, então o pH é menor que 7, eu já sei que trata-se de um meio ácido, reagem com metais. Quando eles reagem com metais, os ácidos, eles vão produzir gás hidrogênio. Os ácidos têm sabor azedo e quero falar também, né, dos indicadores. O que seriam os indicadores ácido-base? São substâncias naturais ou artificiais, tá? Que possuem a capacidade de mudar de cor e assim eles vão informar se o meio é ácido ou se o meio é básico. Um exemplo de um indicador artificial é a fenolftaleína, que no meio ácido tem uma coloração incolor e no meio básico tem uma coloração rosa intenso. Também nós temos indicadores naturais. São os indicadores que nós encontramos nas flores, nos frutos, tá bom? E agora a gente vai assistir um vídeo, tá? E esse vídeo, ele é o uso de um indicador natural, é o extrato de repolho roxo. Vamos assistir? Na natureza, também existem muitas substâncias que podem ser extraídas de espécies vegetais para atuar como indicadores ácidos-base naturais. Um dos mais conhecidos é o extrato de repolho roxo, em que basta você bater uma folha desse vegetal com 1 litro de água no liquidificador e filtrar. Esse indicador adquire coloração vermelha em meio ácido e coloração verde amarelada em meio básico. Vamos verificar a cor que a solução de repolho roxo apresentará na presença de suco de laranja,
cor rosa. Soda limonada, cor rosa. Vinagre, cor rosa. Soda cáustica, cor azul. Leite de magnésia, cor azul. Então, é um experimento simples, né, que você pode reproduzir novamente. O extrato de repolho roxo, no meio ácido, ele vai do vermelho ao roxo, né? E no meio básico, ele vai do verde ao amarelo, né? Quando ele tem essa cor amarela, significa dizer que o meio é bem mesmo básico, ok? E agora vamos conhecer os tipos de ácidos. Então, eu tenho aqui, gente, a classificação, né? Dependendo da classificação dos ácidos, eu posso classificar eles de acordo com a quantidade de hidrogênios que ele sofre a ionização, tá? Quando adicionado à água. E aí eles podem ser classificados como monoácido. O que quer dizer isso? Ele é um monoácido quando ele apresenta apenas um hidrogênio ionizável. E aí eu tenho um ácido, né? O nome desse ácido é o ácido iodídrico. Observem aqui comigo, olha. Se eu pegar esse ácido e reagir com a água, observem que ele vai formar, ó, vai ionizar, né, apenas um hidrogênio. Ó, e o outro é o iodo aqui, ó. Mais o iodeto. Olha aí, tá? Então, quando um ácido apresenta apenas um hidrogênio ionizável, é classificado como monoácido. E se eu tiver 2 hidrogênios para serem ionizáveis, ele vai ser classificado como diácido. E se ele apresentar 3 hidrogênios, observem aí na composição, ele vai ser triácido. E se ele apresentar 4 hidrogênios, qual vai ser a classificação desse ácido? Tetraácido. Observe aqui na composição desse ácido aqui que eu tenho 4 hidrogênios ionizáveis. Dependendo do grau de oxigenação, eu posso classificar o ácido como hidrácidos ou oxiácido. Isso vai envolver a presença ou não de oxigênio na composição dos ácidos, tá? Quando é que eu classifico um ácido como sendo hidrácido? Quando ele não apresentar oxigênio na sua composição. Observem que eu tenho aí 3 exemplos, não é verdade? De hidrácidos. Eu tenho o ácido iodídrico, eu tenho o ácido cianídrico e eu tenho o ácido sulfídrico. Olha aí. O que eles têm em comum? A ausência de oxigênio. Quando um ácido, ele é chamado de oxiácido, né? Ele é classificado como oxiácido. Quando ele apresenta oxigênio na sua composição. Observe aqui nos exemplos que eu tenho, né? E eu tenho aí, ó, vários ácidos. O primeiro ácido, observe aí a presença do oxigênio. O nome dele é ácido fosforoso. O segundo é o ácido sulfuroso. E o terceiro ácido, que tem um oxigênio, ele é chamado de hipobromoso, tá? Então, observem que todos esses ácidos têm oxigênio, então eu classifico como sendo oxiácidos. Teríamos 2 maneiras de nomear
os ácidos, até porque nós temos dois tipos de ácidos, não é? Temos os ácidos hidrácidos e temos os ácidos oxiácidos. E aí a gente vai usar regras, tá bom, gente? Para nomear. A gente vai primeiro conhecer as regras para nomear os ácidos classificados como hidrácidos, que são aqueles que não têm oxigênio na sua composição. Para nomear, primeiramente vou colocar a palavra ácido, seguido do nome do elemento ligado ao íon positivo, que é o H+, né? Então, observem aqui no primeiro exemplo que ligado a esse H+, eu tenho o elemento cloro, não é verdade? E aí, eu vou ter que adicionar, tá, a terminação hídrico. Aí, nós temos como exemplo ácido clorídrico, ácido bromídrico e o ácido iodídrico, ok? Professora, onde que a senhora sabe o nome desses elementos? Consultando a tabela periódica, tá bom? Aqui ela nos ajuda também a nomear esses ácidos hidrácidos. Tudo bem? Agora a gente vai para a nomenclatura de oxiácidos. Os oxiácidos são aqueles ácidos que têm a presença de oxigênio na sua composição, né? Então, nós temos vários exemplos de oxiácidos e todos eles aí com oxigênio presente na sua composição. Aqui eu quero dar uma dica para vocês. Vocês precisam ter uma tabela com o nome dos cátions e dos ânions, ok? É necessário. Sabe por quê? Porque quando o ânion terminar em ito, você vai usar o sufixo oso. Quando o ânion terminar em ato, você vai usar o sufixo ico. Por isso, a necessidade de vocês terem essa tabela de cátions e ânions, ok, gente? Então, observe aqui comigo, olha. Aqui, olha, o primeiro exemplo, tá bom? Vocês sabem, né, que aqui o hidrogênio, ele é meu íon positivo, ele é o H+. Então, aqui, ó, esse grupo aqui, ele é o ânion, tá? Ele é o ânion, ele tem essa forma aqui, ó, NO3-. Sabe como é o nome desse ânion? É nitrato. Nitrato é o nome desse ânion. Observe que ele termina em ato, tá vendo? Quando o ânion termina em ato, qual é o sufixo que eu vou usar para nomear ele? É o ico, por isso que ficou ácido nítrico. E observe que todos aí terminam, todos os íons negativos terminam, né, em ato, porque observe no segundo exemplo, é o ácido clorídrico, você tem o ácido sulfúrico, você tem o ácido fosfórico, você tem o ácido carbônico. E eu vou mostrar aqui para vocês um ácido que termina em ito, tá bom? Aqui, ó, isso aqui, esse ácido HNO2. O nome dele, gente, é ácido nitroso. O nome desse ácido é ácido nitroso. Sabe como é o nome desse ânion aqui? É nitrito. Nitrito.
Ó, termina em ito, então o sufixo é oso, ó. Sufixo é oso, é o ácido nitroso, tá bom? Então a dica é essa. Quando vocês forem nomear os oxiácidos, vocês precisam saber o nome dos ânions. Agora vamos falar de bases, né? O que a Arrhenius define como sendo bases? São compostos que em solução aquosa sofrem dissociação. Olha essa palavra, dissociação iônica. Eu quero falar dessa palavrinha, dissociação iônica. A palavra dissociação iônica é um processo físico que ocorre a liberação de íons em solução aquosa. Então, bases não se ionizam, bases se dissociam, tá? Quando elas se dissociam, elas vão liberar como um único íon negativo, agora é negativo, hein? Como íon negativo, o ânion hidróxido, tem essa fórmula, OH-, também pode ser chamado esse grupo aqui de oxidrila ou hidroxila, tá? Olha, são 3 nomes aí para esse grupo, tá bom, gente? OH-, são toda substância que em solução aquosa liberar esse grupo aqui, ó, OH- é uma base, tá? Aqui eu tenho um exemplo, observe aqui, olha a presença, né, do grupo da hidroxila, isso aí é o hidróxido de magnésio, vocês conhecem como leite de magnésia, tá? Se eu pegar essa substância, o hidróxido de magnésio, reagir com a água, observem que com a água aqui, ó, deixa eu subir aqui um pouco mais, observem que ele vai liberar um íon positivo, que é o magnésio mais 2, e vai liberar um íon negativo, que é um ânion, chamado de hidroxila. Ok? Então, bem legal, né? Essa definição aí de base usando a teoria de Arrhenius. Propriedade das bases. Essas substâncias liberam íons hidróxidos, OH-, quando dissolvidos em água. Em suas soluções aquosas, as bases atuam como bons condutores de eletricidade. Os valores de pH correspondentes às bases são sempre superiores a 7. As bases são substância de sabor amargo. Tem a capacidade de transformar o papel de tornassol. O que é isso, professora? Papel de tornassol, gente, é o indicador artificial que no meio básico esse papel fica azul e no meio ácido, o meio ácido ele fica na cor vermelha. Agora, nós vamos conhecer a classificação das bases, tá bom? Nós vamos usar um mapa mental. Eu dei essa dica aí para vocês construírem mapas mentais, que é bem legal, né? Os mapas mentais, que eles ajudam a colocar todas as informações, né? Sobre um determinado composto, substância. Então, nós temos aqui, ó, monobases, tribase, dibase e tetrabase. Quando é que eu tenho uma monobase, professora? Eu tenho uma monobase
quando na composição, né, da base, você tem apenas um grupo OH-. Aí aqui nós temos como exemplo hidróxido de prata, hidróxido de sódio. De base, quando na substância você tem a presença de dois grupos OH. Observe aqui, hidróxido de bário, hidróxido de níquel. E temos ali a tribase, presença de 3 grupos OH-. Aí, como exemplo, hidróxido de ferro. E temos tetrabase, vão ter aí 4 grupos OH- em sua composição e temos hidróxido de chumbo. Para nomear bases, teremos também 2 regras, tá bom? Para bases monovalentes, cujo elemento central tem apenas um NOx, ou seja, tem apenas uma carga, tá? NOx significa número de oxidação. A nomenclatura será dada por, você vai colocar o nome, a palavra, né? Você vai colocar a palavra hidróxido, seguido da preposição de, mais o nome do elemento. Aqui nós temos hidróxido de alumínio, hidróxido de prata, hidróxido de sódio. Agora, existem metal, né, que tem carga variada, a carga varia. Aí você vai usar, gente, ou o número da carga em número romano, ou o sufixo ico, ou o sufixo oso, tá? Quando é que eu uso o sufixo ico? Quando a carga for maior. E quando é o sufixo oso para a carga menor. Então, observem aqui comigo, né? Ó, o ferro. O ferro, ele pode ser ferro mais 2 e ferro mais 3. Ele tem 2 cargas, mais 2 e mais 3. Observem que eu posso colocar em organismo romano, né, a carga dele, ou colocar, né, a terminação oso para a menor carga, ou a terminação ico para identificar a maior carga. Tudo bem? E aonde está as bases, professora? Observem aqui comigo, onde estão as bases? As bases nós podemos encontrar na fabricação do sabão. Então, na composição do sabão, eu tenho uma base chamada hidróxido de sódio. Tenho também o hidróxido de cálcio, que é conhecido como cal, apagada. Ele é usado para fabricar pó descolorante. Tem o hidróxido de magnésio, que é conhecido popularmente como leite de magnésio. É um laxante, mas ele precisa ser usado com muito cuidado, apenas com receita médica, tá? Porque ele vai reduzir, né, a quantidade de acidez do nosso estômago. E o hidróxido de amônia, que é um reagente muito importante usado em laboratórios. E assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Tchau!